Olá pessoal, então agora 22 de setembro, uma segunda-feira, e digamos estamos assim momentaneamente de alma lavada. As manifestações que aconteceram neste domingo, dia 21, foram deslumbrantes assim, do ponto de vista da quantidade de gente, da empolgação e do grau de indignação com as medidas aprovadas ou ainda em curso no Congresso Nacional, na tentativa, né, de proteger, né, corruptos, de proteger bandidos, criminosos, né, essa chamada PEC da bandidagem, né, PEC da blindagens, pode se chamar de qualquer forma, mas o sentido é exatamente de uma autoproteção, né? E a gente sabe que isso se dá no contexto, inclusive, de investigações sobre dois presidentes de grandes partidos. Não é mera coincidência, e também porque cerca de 80 parlamentares estão sendo investigados por possíveis desvios de recursos das emendas parlamentares, que está a cargo do ministro do STF, o ministro Dino, né? Então, esse momento ele se dá diante desse quadro de conjuntura de absoluta tentativa de impunidade. E foi maravilhoso, ontem eu estava lá, estive também aqui em Goiânia, né, numa grande manifestação, e é algo que se espalhou por todo o país, né, por todo o Brasil, não somente nas capitais, né, grandes manifestações nas capitais, em especial São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife e outras, todas as demais capitais e cidades também do interior, né? Então, a população ela está sentindo exatamente esse momento em que boa parte do Congresso Nacional tenta se blindar, né, como um articulista e comentarista de um desses canais aí falou que o Congresso Nacional está se tornando uma espécie de sindicato dos parlamentares, né? Ao invés de uma casa do povo, de aprovar leis que interessem ao país, à nação brasileira e ao nosso povo, né? Portanto, foi sensacional, né? Nos sentimos de alma lavada, ver ícones da música popular brasileira que estiveram na luta contra a ditadura, né, se deslocar e levantar também essa bandeira, essa indignação e estarem presentes nessas manifestações. Mas é importante que nós tenhamos a percepção e que a extrema-direita ela se guia pelo caos, né? A política que ela desenvolve, sua estratégia é de criar exatamente confusão, né? Apostar no caos e dessa maneira deixar, digamos, a sociedade inerte, né? Nós demos uma resposta nesse final de semana, mas como diz a própria música, inclusive cantada ontem no Rio de Janeiro por Caetano e Gil, é preciso estar atento e forte, né? Porque esse movimento que a extrema-direita faz, ele não irá cessar, porque nós teremos, inclusive, eleições no ano que vem. E é com mentiras, as chamadas fake news, é com a política do caos, né, de criar exatamente confusão, de espalhar o pânico entre a sociedade, que eles conseguem aumentar o seu séquito de seguidores, né, de pessoas que são guiadas, né, por discursos fanáticos, ultra-religiosos, né, inclusive de uma quantidade grande de pastores que os induzem, né, a seguir nessa linha e nessa lógica da extrema-direita, inclusive contra tudo aquilo que reza o cristianismo primitivo, desde suas origens, né? Eles usam palavras sagradas, usam livros sagrados para desvirtuar tudo aquilo que foi, digamos, ao longo de séculos e de milênios, colocado como uma necessidade de garantir, pela espiritualidade, a defesa das pessoas, colocar como uma espécie de porto seguro, né, esses livros sagrados, né, essas frases que são importantes para, dentro da espiritualidade, criar exatamente o sentimento de força e de superação. Tudo isso está sendo desvirtuado no interesse, no objetivo de uma extrema-direita que tem um foco político claro, né? Não somente a conquista do poder, mas a blindagem de várias organizações criminosas que se espalharam e se disseminaram
ao longo dos 4 anos deste presidente ex-presidente que está exatamente aí condenado por tentativa de golpe de Estado e por outros crimes. Ele continua exatamente sendo julgado. E não podemos, inclusive, esquecer que ainda existe, né, uma tentativa de anistiar esses crimes. Né? Ainda está em curso, está transcorrendo no Congresso Nacional. Portanto, que essas manifestações sejam o começo de uma série de outras que possam, de forma organizada e com a participação efetiva da juventude e dos trabalhadores e trabalhadoras, né, se manter atento e nas ruas para evitar exatamente que haja mais retrocesso. Né? Mais do que a questão da eleição do ano que vem, é uma necessidade de que a sociedade ela se reforce no sentido de impedir que o fascismo cresça, que a extrema-direita avance e que crie exatamente um clima de caos nesse país, né, impulsionado pelas políticas também nessa direção do governo Trump dos Estados Unidos, né, e da maneira como essa extrema-direita se articula internacionalmente. Portanto, fomos à luta, mas devemos continuar atentos e firmes na luta para evitar que haja retrocesso nesse ano que vem em direção aí às próximas eleições de 2026. Parabéns a todos que estiveram nas ruas, na luta, e vamos trazer mais gente para que a gente possa cada vez mais ampliar essa necessária caminhada para que a democracia seja revigorada, seja fortalecida em nosso país. Um forte abraço, uma boa semana.